Bom, recentemente muitas notícias que nem essa daqui têm aparecido. O dólar cai 14% em 2025 e a tendência de queda é ainda maior. Além disso, até o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, chegou a comentar que a queda do dólar poderia ser uma justificativa para a diminuição dos juros pelo Banco Central. E claro que um dólar mais barato significa uma coisa muito boa para o nosso país, porque os produtos de fora ficam mais baratos, a importação fica mais fácil. Então você tem acesso a celulares, a notebooks, computadores no geral, né? Carros importados, tudo fica mais barato. E tudo isso é graças a um real que está se valorizando, certo? Então, na verdade, não. Nesse gráfico aqui a gente consegue visualizar a diminuição da taxa de câmbio, ou seja, né, a valorização, entre aspas, do real frente ao dólar. O pico foi em dezembro de 2024, que ali a gente atingiu mais ou menos um dólar estava valendo R$ 6,31, e hoje o dólar está em R$ 5,35. Isso representa uma queda de 15% em 9 meses. Mas na verdade tem um anúncio ruim para eu dar aqui nesse vídeo, ninguém quer ouvir isso, mas tem que ser falado. Não é que o real está se valorizando, é que o dólar está se desvalorizando. Mas para isso a gente precisa entender primeiro como é que funciona a taxa de câmbio. A taxa de câmbio indica o valor de uma moeda frente a outra moeda. Nesse caso, o valor do real frente ao valor do dólar. Então a gente coloca aqui numa divisão. Como a taxa de câmbio é uma matemática básica, significa que se o real se valoriza, ou seja, você precisa de menos reais para comprar a mesma quantidade de dólares, você tem um valor da taxa de câmbio menor. Mas essa não é a única forma de você diminuir a taxa de câmbio. Também dá para você desvalorizar o dólar. Se por algum motivo o dólar, que é a moeda de reserva mundial, se desvalorizar frente a qualquer outra moeda, ou seja, se o dólar em si se desvalorizar, o real também vai se valorizar frente ao dólar. Isso vai fazer com que a taxa de câmbio diminua entre os dois. E nesse momento você pode estar até se questionando o seguinte, mas e daí, né? A taxa de câmbio está diminuindo de qualquer forma e isso faz com que a gente tenha mais facilidade em importar. E de certa forma, sim, a taxa de câmbio está diminuindo, só que é muito importante o motivo da diminuição da taxa de câmbio. Porque em resumo o que está acontecendo é que a diminuição da taxa de câmbio não é graças ao governo atual, não é por conta de medidas do nosso governo brasileiro, é por causa de um movimento global. E para entender isso, primeiro eu preciso te explicar o seguinte, se a gente usa o dólar como base para a gente saber quanto o real tá valendo, o que o dólar usa como base para saber quanto que ele tá valendo? Para chegar nessa resposta foi criado o Índice Dólar Index, ou o DXY. O DXY ele é basicamente uma junção de outras grandes moedas que são fortes na economia mundial, elas são comparadas frente ao dólar para a gente entender se o dólar tá caindo ou se o dólar tá aumentando. Nessa imagem aqui a gente pode ver como que é calculada essa cesta do DXY, que é 57,6% pelo euro e as outras porcentagens aí pelas moedas do Japão, do Reino Unido, do dólar canadense, da coroa sueca e do franco suíço. E basicamente então o DXY ele serve para a gente entender se o dólar tá se desvalorizando ou se alguma moeda em si tá se valorizando. Inclusive quando a gente analisa esse gráfico aqui do lado a gente consegue ver que a desvalorização do DXY ela é muito similar à desvalorização da taxa de câmbio brasileira. E se ela é tão similar à taxa de câmbio do real frente ao dólar, isso significa que a gente pode inferir que o dólar na verdade está se desvalorizando e não é o real que está se valorizando. Outro ponto muito importante que a gente pode analisar para confirmar isso que está sendo dito nesse vídeo é a inflação. A inflação é um dos fatores mais importantes para você definir a valorização, a desvalorização de uma moeda. Porque quando a inflação é muito alta em algum país, isso significa que essa moeda está se desvalorizando constantemente. Cada vez mais você precisa de mais moedas para comprar a mesma quantidade de bens e serviços. E quando a gente coloca duas inflações de dois países diferentes frentes uma na outra, a gente consegue perceber qual país está tendo maior fluxo de produção de moedas frente à quantidade de produtos que já existe no país. Eu sei que ficou um pouco difícil de entender, mas eu vou te explicar de uma forma bem simples. Imagina que para você comprar um celular você precisa de $1.000 e R$1.000 hoje. A mesma coisa. E vamos imaginar agora que a inflação no Brasil é de 100% ao ano, enquanto a inflação nos Estados Unidos é de 50% ao ano. No ano que vem você vai precisar de R$2.000 para comprar exatamente o mesmo celular, enquanto você vai precisar de $1.500. Nesse sentido, quando a gente compara as duas moedas no primeiro ano, a gente vê que a paridade é de 1 para 1. Só que quando a gente conta a inflação e coloca na conta do segundo ano, a gente vê que a paridade não é mais de 1 para 1. A paridade agora vai ser calculada pelos 2.000 dividido por 1.500. E nisso a gente vai chegar no resultado de 1,33. O que significa que para cada dólar que você quiser comprar, você vai precisar gastar R$1,33. Então você percebe que a tendência é o seguinte, quanto maior a inflação em um país referente à inflação do outro país, ou seja, se a inflação do Brasil é maior do que a inflação dos Estados Unidos, a tendência é de que o real se desvalorize frente ao dólar. O dólar fique mais caro para o brasileiro comprar. E o que a gente
vê nesse gráfico aqui é exatamente isso. A partir da linha verde é quando o dólar começou a se desvalorizar frente ao real. Mas mesmo essa desvalorização é acompanhada por uma inflação que é maior aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Ou seja, se a gente só analisasse esse gráfico, a gente poderia inferir o quê? Que o dólar vai continuar subindo. Só que não é o caso. O dólar está descendo e o gráfico, teoricamente, mostra que o dólar estaria subindo. Então isso indica que outros fatores, fora a inflação brasileira, fora as políticas fiscais que estão sendo feitas aqui no país pelo governo atual, são responsáveis por essa diminuição do valor do dólar. E quais fatores são esses, né? Tem vários fatores, na verdade, mas um dos fatores muito importantes que a gente precisa entender é a diminuição da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Olha essa notícia aqui. Fed corta juros nos Estados Unidos em 0,25 pontos e prevê ritmo constante de redução. E por que que isso faz com que o dólar se desvalorize? O que acontece é o seguinte: os bancos centrais de países e os investidores estrangeiros de pessoa física ou empresas, eles compram títulos da dívida americana porque é a moeda de reserva mundial, teoricamente é a moeda mais segura. E eles compram esses títulos porque eles esperam uma rentabilidade sobre esses títulos. No caso aqui dos Estados Unidos, a gente pode ver que era de 4,5%. Só que quando os Estados Unidos viram e falam, eu vou abaixar a rentabilidade dos meus títulos, ao invés de 4,5%, eu vou colocar 4,25%, o que acontece é que esses títulos se tornam menos atrativos para os investidores e eles ou vendem os títulos ou deixam de comprar. Só que eles ainda têm dinheiro e eles ainda precisam investir em algum lugar. Então, como os Estados Unidos diminuiu a taxa de juros, eles precisam investir em outros países. E muitos desses investidores correm para países emergentes como o Brasil. E quando existe a maior disponibilidade de dólares no mercado nacional, significa que o dólar vai se desvalorizar e o real vai se valorizar. Isso fica bem nítido nesse gráfico aqui do lado que mostra a valorização do índice Bovespa, que ele representa a quantidade total de investimento na bolsa brasileira. Inclusive, esse índice está batendo recorde atrás de recorde. E é claro que a bolsa de valores não está subindo só por causa disso. Tem outros fatores, mas quando a gente analisa, por exemplo, os juros brasileiros, a mesma regra que vale para os Estados Unidos vale internamente para o Brasil. Se o juros do Brasil está muito alto, como é o caso hoje em dia, eu vou sentir menos vontade de emprestar dinheiro para empresas e eu vou pegar esse dinheiro e eu vou emprestar para o governo. Ou seja, teoricamente, a bolsa de valores, que é representada por esse índice, ela não vai aumentar. E quando os juros no Brasil diminuem, isso significa que os investimentos na bolsa se tornam mais atrativos. Só que a gente está vendo exatamente o contrário. Os juros do Brasil não diminuiu. Olha essa notícia aqui. O Banco Central mantém a taxa básica de juros em 15% ao ano. Isso já quebra com o pensamento, inclusive, do Haddad, que eu te mostrei no começo do vídeo, falando que ele achava que era o suficiente a queda do dólar para diminuir a taxa de juros. Ele só esqueceu de levar em consideração a política fiscal brasileira, que está aumentando a arrecadação e gastando cada vez mais sem controle nenhum. Só foi esse pequeno detalhe que ele esqueceu. Ou seja, não é graças às políticas internas do Brasil, as políticas domésticas, que o dólar está se desvalorizando. Na verdade, o dólar está se desvalorizando frente ao mundo inteiro. Inclusive, esse período que está acontecendo hoje no mundo é uma coisa até que nova, porque a China está subindo, a China está ascendendo na economia global, enquanto os Estados Unidos está com uma produtividade baixa e o dinheiro deles está se desvalorizando graças às políticas tarifárias que o Trump está impondo lá. É um momento que é realmente incerto, é difícil você dizer o que vai acontecer no futuro, mas uma coisa é certa, não é por causa do Brasil que o dólar está se desvalorizando. Valeu!